Olá, eu me chamo Eliane Cristina de Sá, junto com a Paula Ribeiro. Nós somos acadêmica em Geografia Licenciatura pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e participamos do programa Residência Pedagógica pela CAPES. E em parceria com a professora de Geografia Jerusa Figueiredo, nós vamos falar sobre Estado e Nação, Ocupação Espacial e Fronteira e Território. Então, para falar sobre conceitos de território e nação, vamos falar primeiro o que é uma nação. Como surge uma nação? Né? Então, nação é um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilha de uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre seus pares. Né? Costume, um exemplo de costume seria o tereré, as danças, entre muitos outros. Né? Então, para sustentar o andamento de uma nação, sob o ponto de vista cultural, os cidadãos adotam os mesmos costumes, como foi dito anteriormente, os mesmos padrões morais que regem o que é certo e o que é errado, uma mesma religião e os mesmos hábitos sociais, e é assim que se constitui uma nação. E para ter uma nação, o que é uma nação? É a mistura, né? É o povo mais os seus costumes. Mas para uma nação se constituir, ela necessita de um território. Então, o que é um território? O território designa uma determinada porção de espaço delimitado por uma relação de posse, soberania ou poder. Então, para garantir essa união, as diferentes nações buscam consolidar os seus territórios a fim de assegurar a sua posse e a sua soberania. Então, quando uma nação ocupa um território e se organiza politicamente, ela se denomina-se Estado-nação. Bom, como nós já sabemos o que é um território, então nós temos que saber o que é a desterritorialização, porque existe o território, que é uma porção de espaço delimitada por relação de posse, soberania ou poder, porém há o fenômeno da desterritorialização. Então, o que é a desterritorialização? É assim definida como um processo voluntário ou forçado, violento de perda de território, de quebra de controle das territorialidades pessoais ou coletivas, de fratura no acesso a territórios econômicos, simbólicos e a recursos e a bens. Então, o que isso significa? Que o que pode ser definido como a quebra de vínculos, né? Geralmente, a desterritorialização ela surge através de conflitos de interesse, de relação de poder. E por que nós estamos falando isso agora? Porque mais para frente nós vamos falar como que acontece essa desterritorialização na fronteira, na região de fronteira. Então, aqui nesse slide, um exercício de fixação para a gente compreender melhor, né, a formação de uma nação. Então, nada mais é do que o povo mais a sua cultura em um determinado território, né, se constitui uma nação. Então, assim como se apresenta nas imagens, essa constituição de uma nação necessita da união de determinados fenômenos, como pessoas que se desenvolvem determinados hábitos e passam a se caracterizar como cultura, como hábitos alimentares, as danças, as artes, etc. E é assim que surge uma cultura que é passada de geração para geração, assim que um povo se constitui. E aqui nós temos os povos originários e nativos da região do Chaco, do Grande Chaco, que é essa região que nós também nos encontramos. Para compreender melhor a questão da região da fronteira, é muito importante entender que a fronteira é uma delimitação, uma divisão. E o que é isso, né? É muito importante saber que do Tratado de Tordesilhas. Então, o que é o Tratado de Tordesilhas? Foi um documento assinado em junho de 1494 na Vila Espanhola de Tordesilhas, onde os protagonistas foram
eram Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanholas do território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Então, o que, que isso significa? Que o território brasileiro, né, na sua origem, ele já foi dividido antes mesmo de começarem as explorações mais violentas, né, que começaram a dizimar os povos nativos e originários. Então, essa linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que foi definido em 1494, ela passa bem próximo daqui da região de fronteira, que nós vamos explicar mais adiante. Então, a partir do Tratado de Tordesilhas, aqui mostra uns mapas, né? Aqui se entende como aconteceram as divisões históricas feitas pelos exploradores portugueses a mando da coroa. Então, aqui é toda a transformação que aconteceu. E como que isso influencia, nós vamos tratar mais adiante. Então, como nós sabemos que a fronteira são divisões e delimitações, como que elas são feitas, né? Ainda mais no tamanho continental que o nosso país possui, como que foi que ocorreram esses processos? Bom, as fronteiras, elas foram demarcadas, né, por expedições. Então, aqui, por exemplo, como foram feitas essas demarcações? Chamados Diogo Soares e Domingo Capace para fazerem mapas das terras do Brasil, não só pela Marinha, mas pelos sertões. Pretendiam obter cartas precisas e informações fidedignas, de forma a conhecer toda a distinção e os distritos de cada bispado, governo, capitania, comarca e doação. Mas a finalidade principal era sigilosa, era definir as fronteiras como vista para um futuro tratado com a Espanha, que veio a ter lugar em 1750. Então, o que, que isso significa? Que esses ataques e essas expedições, né, surgiram cartas, documentos, essas expedições geralmente eram feitas por militares, e assim que surgem as demarcações, através desses caminhos que foram feitos dentro dessas expedições a mando da coroa. E como nós podemos ver, né, com futuros interesses comerciais. Aqui também nós temos, né, outros tipos de territorialização. E por que falar de território de novo, de outros tipos de territorialização? Assim como foi citado anteriormente, o território ele é exercido, ele acontece através da relação de poder. Então, nós temos, por exemplo, territórios de gangues, né, que têm seus interesses ilegais, econômicos, né, tem territórios de prostituição, né, que indica muitas outras vulnerabilidades sociais, e esses territórios, eles acontecem também, essa territorialização, ela acontece muito fortemente na região da fronteira também, que não é a territorialização política, mas ela tem a ver com a posse e com o poder. Então, nós temos dois exemplos aqui, além da propriedade privada, que tem a ver com a questão do Estado, né? É um território ratificado pelo Estado. Bom, então aqui nós temos, né, o Mato Grosso do Sul e as suas fronteiras, que é com o Paraguai e com a Bolívia. E onde que se encontra? Na região do Chaco. A grande região do Chaco é uma região geográfica localizada no centro-sul da América do Sul, se estendendo por parte dos atuais territórios de Bolívia, Paraguai e Argentina. O Chaco é uma extensa planície inundável que era abundantemente arborizada nas suas margens ocidentais até meados do século XIX. Atualmente estende-se sobre o território de 4 nações sul-americanas, que é a Argentina, a Bolívia, o Brasil e o Paraguai. Então, o Chaco no Brasil, né, ele está localizado principalmente dentro de fazendas da região de Porto Murtinho, na fronteira das áreas semi-alagadas do Pantanal e com o Paraguai. Então, qual é a ocupação espacial que ocorre, né, nessa região, nesse espaço?
Anciões estudiosos desses povos afirmam que eles sempre tiveram abundância de vida dentro dos seus territórios tradicionais. Nunca lhe faltaram nada, né? Nunca lhe faltaram acesso para ter uma boa vida, a diversidade das espécies eram grandes, tinha comida e liberdade, no entanto, tudo isso ficou comprometido com o processo de confinamento das reservas, instituídas pelo Serviço de Proteção ao Índio, no início do século passado. O processo de confinamento das reservas ocasionou uma violenta agressão ao modo de ser Kaiowá e Guarani, né, fragmentando comunidades, alterando as tradições culturais e as práticas ancestrais, impondo a escassez de muitas coisas aos povos, além da falta de território, a escassez de alimento, água, animais, cultura, saúde humana e ambiental, festas, seguranças e tantas outras. Então, isso é um relato de dos povos que ocupam essa região de fronteira, que fazem a ocupação espacial dessa região de fronteira, muito antes dos exploradores europeus virem com seus interesses maléficos. Bom, e como eles ocuparam a região do sertão, como diz anteriormente na carta de um dos exploradores portugueses? Como eles ocuparam a região do sertão do centro-oeste? Bom, nós já sabemos, né? Eles chegaram com armas de fogo, ganância por riquezas e na busca de escravizar ou eliminar os povos nativos. Então, é assim que chega, né? Que chegaram, né, as expedições europeias, as expedições exploratórias europeias. E aproveitar também e compartilhar uma curiosidade, gente. É sábado na história que os interesses portugueses no Rio da Prata era unicamente devido à possibilidade de piratear os navios que atravessavam a boca do mesmo rio, carregados de prata que vinha do interior montanhoso das minas de Potosí, que ia na Bolívia, né, se localiza na Bolívia, e a transportavam para a Espanha. Daí o interesse de Portugal sobre as áreas do atual Uruguai. Então, o que que isso significa, né? Os rios, eles eram muito largos, né? Muito grandes, muito extenso. E isso facilitava o interesse, né, de Portugal, que já estava com o litoral, com a costa brasileira dominada. Eles tinham interesse de piratear. Eles pirateavam nessa região, que é a região do Chaco. Uma segunda importante curiosidade é saber o que é Potosí, né? Bom, Potosí é a cidade da prata. Então vamos lá. Todas as lutas à roda desse rio e seus afluentes, Paraguai e Paraná, se desenvolveram pelo interesse do transporte do metal que lhe deu o nome de prata, principalmente nas minas de Potosí. Potosí na Bolívia é um exemplo. Nos séculos 16 e 17, forneceu à Europa mais da metade da prata que enriqueceu a burguesia, e a sobra ainda dava para os invasores ostentarem numa cidade de 200 mil habitantes, a maioria escravizada, rivalizando com as metrópoles. Esgotado o minério, foram abandonados o local, onde deixaram 8 milhões de cadáveres indígenas. Só ficavam vivos os fantasmas da riqueza morta. Então, o que que isso significa? Que os espanhóis, eles encontraram, né, essa cidade, que é num país que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul, com o Brasil, e esse trajeto comercial ele acabava passando por aqui. E segundo Eduardo Galeano, na sua obra As Veias Abertas da América Latina, há um relato desse período que uns exploradores diziam que tinha tanta prata em Potosí que eles podiam construir uma ponte só feita de prata da Bolívia até a Europa. E, entendeu? Então, ou seja, isso é muito, muito, muito recurso, é muito minério. E quando a gente se depara com a palavra escrita Paraguai com Y, é um, isso é um relato, né, de um estudioso português que compartilha essas informações preciosas para a gente poder compreender
compreender as relações entre os países vizinhos, né? Principalmente Paraguai, Bolívia e o Brasil. E nós que se encontramos na região de fronteira, próximos à fronteira, que é no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, então, né, o Mato Grosso do Sul, no Brasil, onde que é o Mato Grosso do Sul? Onde se localiza? Qual que é a sua importância? Bom, o estado do Mato Grosso do Sul é também um dos principais acessos ao Mercosul, fazendo fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, além de estarem ligados por ferrovias, rodovias e através das hidrovias do Rio Paraná e Paraguai, com a Argentina e Uruguai. Antes da colonização europeia, a região era atravessada pelo Caminho de Peabiru, que ligava o Império Inca ao litoral do Brasil. A fixação dessa fronteira aconteceu depois da Guerra do Paraguai, que ocorreu em 1864 até 1870. Quando em 1872 foi firmado um tratado de paz com o Paraguai, no qual também constatavam os respectivos limites com o Brasil, onde se respeitavam os convênios da época colonial. E o Brasil, somente as terras já ocupadas ou explorados por portugueses e brasileiros. Então, é só após a Guerra do Paraguai que se é oficializado as delimitações, as demarcações da fronteira. Então, antes foi feito todo aquele trabalho feito pelos cartógrafos, exploradores, topógrafos. Ele é oficializado após a Guerra do Paraguai. Então, depois de toda essa informação de como surge uma nação, como que surge a ocupação espacial, a construção do território, a construção de fronteiras, nós aqui, né, no país com aproximadamente 211 milhões de habitantes, né, segundo o Banco Mundial em 2019, nós temos o estado do Mato Grosso do Sul com 2,809 milhões de habitantes. Como foi dito, o Mato Grosso do Sul são 2 milhões 809 milhões de 2 milhões 809 mil habitantes, e essa imagem ela mostra um dos principais conflitos, né, que se tem aqui no estado, por conta das demarcações de terra. E tem um mapinha da violência aqui do lado, e esse mapa indica, ele não é próximo das regiões de fronteira, mas mais à frente vamos explicar por quê. Mas, por exemplo, Dourados, Carapó, são cidades bem grandes e os conflitos têm a ver geralmente com o agronegócio. E aqui esse mapinha, ele indica mais ou menos o que nós vamos falar mais adiante. Então, para compreender um pouquinho mais a relação entre esses nossos irmãos, esses nossos países vizinhos, é importante entender essas características. Bem, como o Tratado de Tordesilhas explica o porquê a Bolívia e o Paraguai falam espanhol, o Brasil português, né? Nós já vimos anteriormente. Aqui nós estamos indicando o Índice de Desenvolvimento Humano, que compara os indicadores dos países nos itens de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade, que é o nascimento, tá, gente? Entre outros, com o intuito de avaliar o bem-estar de uma população. Então, nós podemos perceber aqui, nós podemos ver que o IDH da Bolívia é de 0,0643, que não é baixo desenvolvimento, né, se enquadra dentro da média em médio desenvolvimento. E do Paraguai é um pouquinho menor, é 0,640, e o do Brasil é um pouco maior, que é 0,745, que acaba se enquadrando, né, no alto desenvolvimento. E do Mato Grosso do Sul, mais especificamente, né, de 0,762. Então, por que nós estamos falando dos índices de desenvolvimento humano?
porque a pobreza é um dos principais fatores que levam à violência, né? E nós sabemos que a violência gera conflito. Então, nós vamos falar dos conflitos na fronteira. Em conversa com a delegada da Polícia Civil, descobrimos que 90% dos brasileiros presos por tráfico de drogas relatam que conseguiram a droga com algum boliviano. Esse fato reflete não somente em casos criminais, mas percorrendo a cidade, conversando com os moradores locais, ouvimos muitos associando os bolivianos a traficantes e a drogados. A delegada ainda relatou que a maioria dessas acusações não são verdadeiras. Né? Em muros da cidade foram vistos pinchações com ofensas aos imigrantes, como fora bolivianos e fuera cholos. Então, o que, que isso significa? Que esses estereótipos, a pobreza, a violência, ela gera estereótipos, estereótipos geram manifestações de ódios, de xenofobia, e isso é uma coisa que acontece muito fortemente na fronteira com o Brasil, né? Principalmente com o Mato Grosso do Sul. Então, entre o Mato Grosso do Sul e a Bolívia, a perda total a perda territorial causada pelo desmatamento e os incêndios causam deslocamento em busca de locais mais seguros, mas traz outros perigos. Abordagem voluntária a populações vizinhas e possível contágio de doenças. A situação ainda é mais complicada pela presença da Covid-19, numa pandemia cujo crescimento exponencial compromete seriamente a vida desses povos, que são a herança viva da América e da humanidade. Então, nós vamos, para entender a dinâmica econômica da fronteira, né? Temos aqui um trecho de um texto. Contemporaneamente, as atividades que dinamizam a economia de Corumbá estão vinculadas à pecuária, à extração mineral, que é a extração de calcário, ferro e manganês, e o turismo da pesca. Os negócios ligados ao tráfico de drogas são silenciosos e também não pode deixar de ser considerados. Então, o problema com o tráfico de drogas na fronteira, gente, é por conta da extensão da fronteira, né? Como que se fiscaliza, né? Qual que é a logística? É um trabalho muito complexo e acaba, né, essas condições físicas acaba deixando a fronteira bem vulnerável também. É isso que essa parte do texto quer dizer. E por fim, a lição que se pode tirar da intervenção estatal brasileira no reordenamento territorial e os impactos daquela sobre a fronteira oeste ao longo do século XX é de que determinados os objetivos dirimir a ingerência da Argentina sobre a Bacia do Prata e projetar-se como potência regional foram alcançadas. Então, a presença do Brasil nessa região da Bacia do Prata tirou o protagonismo da Argentina, o protagonismo econômico dela, né? E fez com que o Brasil se tornasse o principal protagonista. Então, nesse sentido, os objetivos foram alcançados, né, do Brasil. Aqui também temos outros exemplos da fronteira entre Mato Grosso do Sul e do Paraguai, né? A verdade é que assistimos hoje a uma onda de xenofobia nunca vista na história da América do Sul. Ao mesmo tempo que os líderes sul-americanos e latino-americanos discutem o fortalecimento do mercado comum do Sul, que é o Mercosul, e a instalação de área de livre comércio das Américas, que é a ALCA, milhares de brasileiros se optaram por morar, trabalhar, investir, criar suas famílias no Paraguai. Estão sendo tratados como inimigos do povo paraguaio. Em nome de uma onda nacionalista, alguns políticos paraguaios têm chegado ao ponto de incentivar invasão de propriedades em nome de brasileiros. Hoje o Paraguai só perde para os Estados Unidos em número de imigrantes brasileiros, mas essa propaganda nacionalista que está sendo feita por lideranças radicais pode provocar o enfrentamento, sobretudo na região de fronteira, criando uma espécie de guerra civil velada, que pode acabar em mortes se providências diplomáticas não forem adotadas com urgências. Então, o que isso significa? Que há um fortalecimento nesse caso específico, de criminalização
da ocupação do brasileiro, né, que são os famosos brasiguaios. Então, a presença da xenofobia, que é a discriminação cultural, ela é muito forte nas regiões de fronteira, principalmente nas regiões de fronteira. Então, aqui trouxe mais um exemplo. Então, quando nós falamos sobre conflito, fronteira, território, essas coisas acabam sendo muito complexas porque nós não entendemos as construções históricas, né, que acontecem nesses conflitos, né, que são acabam sendo mais promovidos, né? A gente acaba vendo muito mais do que os próprios conflitos que acontecem no nosso país, mais precisamente na nossa região, no nosso estado. Então, temos o Oriente Médio, né? E onde que fica o Oriente Médio? Né? O que é o Oriente Médio? O Oriente Médio, ele é composto por 15 países que são o Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, que é um dos países mais ricos, tá, gente? Os Emirados Árabes, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria, Turquia. E ele pega uma parte do Egito, porém ele se encontra na Eurásia, né? No sul da Europa e na Ásia. Então aí é o Oriente Médio. E por que tem tanto conflito no Oriente Médio? Primeiramente por conta dos recursos naturais, mais precisamente do petróleo. Mas o conflito mais expressivo que nós acabamos vendo no momento, nós vamos falar sobre a Palestina e Israel. Então, que conflito é esse, né? Esses conflitos tão violentos que duram décadas, décadas e décadas. Então, aqui é importante a gente entender qual que é a raiz do conflito, né? Então, em 1897, durante o primeiro encontro sionista, que é o movimento internacional judeu, ficou decidido que os judeus retomariam em massa a Terra Santa, em Jerusalém, de onde foram expulsos pelos romanos no século III depois de Cristo. Imediatamente teve início a emigração para a Palestina, que é o nome da região no final do século XIX. Nessa época, a permanência do Império Otomano, onde vivia cerca de 500 mil árabes, em 1903, 25 mil imigrantes judeus já estavam vivendo entre eles. Né? E em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, que durou até 1918, já eram mais de 60 mil. Então, em 1948, pouco antes da criação do Estado de Israel, os judeus já somavam 600 mil habitantes, 600 mil palestinos naquela região. E para agravar, os confrontos começaram a ocorrer na medida que a imigração ela ia aumentando, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, que em 1939 até 1945 o fluxo de imigrantes ele aumentou drasticamente, porque os imigrantes judeus eles estavam fugindo, né, da perseguição nazista e eles acabaram, né, se concentrando na Palestina. E aí, no final da Segunda Guerra, ela acabou em 1945. Em 1947, a ONU tentou solucionar o problema e propôs a criação de um Estado duplo. O território seria dividido entre dois estados. Né? Um lado seria árabe, né? E o outro seria judeu, com Jerusalém como um enclave internacional. Os árabes não aceitaram a proposta. Então, daí, como nós vemos nas ilustrações, a gente pode ver que em 1946, né, o antigo território palestino, depois tem os conflitos da faixa de Gaza, e que acabam fomentando, é mais complexo, mas tudo tem a ver com a questão da ocupação espacial, ocupação territorial. Então você percebe que Israel ele vai sufocando a Palestina, gerando uma limpeza étnica, como muitos estudiosos apontam. Então é basicamente isso. Os conflitos que ocorrem aconteceram, eles geralmente são motivados por interesses territoriais e dentro dos seus territórios, né, tem
o gás, petróleo e tem as coisas que eles reivindicam. Então a nossa aula é essa, tá? Sobre o, o território, a nação, os conflitos do nosso estado, a região do Chaco. Aqui estão as referências para vocês buscarem, se aprofundarem mais, que é um tema bem complexo. E é isso, gente. A pandemia não acabou. Usem máscara em álcool em gel e se cuidem.